agora com você. Cara, primeiro, pois ele está aqui. Ele que se pendurou no caminhão. O biscoito amanteigado que as senhoras da direita adoram. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Fala, Marcão. Tudo bem com você? Tudo lindo. Tudo ótimo. Eu realmente tô feliz com a sua alegria. É? Eu gosto quando você tá assim. Já acaba. Dura pra Aproveita. Você não tem ideia como eu tô alegre. Você não faz ideia. Eu Tá um acordei clima hoje. bom. É. Mesmo com tudo que tá acontecendo no país e no mundo. Você acha? Eu acho. Você acha que a situação está ruim? Tá péssima. Marcão maravilhoso. Eu acho. Olha lá, hein? Ontem eu tava acompanhando a live do Paulo Figueiredo. Certo. Live do Domingão. E no meio do... Aliás, logo no começo da live, ele descobre que o Telegram dele foi bloqueado. Mentira. Inclusive, ele teve uma conversa com o Elon Musk. Então, eu vou falar sobre exatamente isso. Essa é a primeira manchete que eu deixa. separei. O Elon Musk se compromete a analisar casos de brasileiros banidos do Twitter. Ele falou que vai olhar este fenômeno que aconteceu. E isso é interessante porque começou com uma jornalista da Gazeta do Povo citando vários nomes de pessoas que foram banidas. E é importante frisar que tem dois tipos de censura aqui: da própria rede e do TSE. Então o TSE pode pedir, né, eles, por determinação judicial, fazem a determinação de suspensão do perfil, e isso serve para qualquer rede: Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, WhatsApp e por aí vai. Tá bom. E a própria rede, e é o caso e é o problema do Twitter, às vezes torna essas restrições ainda mais veementes e contumazes contra a galera da direita. Então, essa foi a manifestação do Paulo Figueiredo e o próprio Elon Musk respondeu o Paulo Figueiredo. Interessante, né, Emílio? Que legal. Ele está de olho. Quem que está de olho? O Elon Musk. Elon Musk. Ele respondeu, é dono do Twitter. E aí, daí? Ele respondeu a mensagem. Posso falar uma coisa pra você? Sim. Isso aí tudo vai ser controlado, meu amigo. Eu também Isso acho. aí tudo vai ser controlado. Não se iluda, não. Não é questão Vocês de... são muito iludidos. Você acha que o cara não vai controlar? É que eu acho, Emílio, aqui o seguinte: existe uma tendência de mercado. Se as restrições existem em várias redes, as redes que não oferecem restrições em termos de comunicação e liberdade de expressão se tornam um polo atrativo para muita gente se inscrever e começar a trabalhar nessas redes. O Getter, por exemplo, nos últimos 7 dias, que é uma rede também livre, que deixa as pessoas se comunicarem, Getter, aumentou, acho que em 500 mil o número de brasileiros inscritos já. Então tá crescendo com muita força. De quem é esse Getter? É americano, é Jason alguma coisa, esqueci o nome dele. É porque o Trump tem uma dele também, não tem? Sim. Tem. Tem um monte, mas só Facebook, só essas grandes aí que funcionam. É só as Big Tech, meu amigo. O resto é conversinha mole. Mas é interessante, né? A gente está sofrendo censura por todos os lados. Os conservadores já denunciavam censura das Big Techs nos Estados Unidos. E esse fenômeno, como tudo que acontece nos Estados Unidos acaba sendo importado para o Brasil, veio para cá também. E hoje a gente vê isso com muita frequência. Mas óbvio que o que mais assusta a gente é a censura judicial. O Telegram é russo, se eu não me engano. A censura é a mãe da ditadura. Sim. Censura é a mãe da ditadura. É a primeira... Pois é. Entendeu, bonitão? Sim, e eu acho... E os covardes têm medo da liberdade de expressão. É isso aí. Esses que Essa é têm verdade. medo. Quem tem medo de liberdade de expressão é covarde. É isso. Tem medo da discussão. O cara tem medo do que estão falando de você. Exato. Certo, Gordão? É isso mesmo. Eu sei que você tá também... certo, você tá certinho. Eu concordo com o senhor falando. E hoje eu tava, Emílio, na academia... Agora a lei tem que cumprir, meu amigo. Cumpra-se. Sim. Lei tem que cumprir. Não, mas é engraçado isso. Eu tava falando com o Sérgio Magalhães, advogado, muito renomado. Ele tava na academia também lá Grande comigo. Serginho. Sérgio Magalhães, um abraço pra ele. Serginho. E ele falou pra mim, ele citou uma frase do Rui Barbosa. Falou: a justiça pode irritar-se porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna. Então, quem quer esconder a verdade, quem não se preocupa com transparência, se prepare, porque... O bicho vai pegar. É claro que vai pegar. As pessoas estão na rua até hoje por conta disso. O pessoal falou, vão sair da rua, vai acabar. Não acabou. O movimento tá aí, orgânico. Sim. Sem ninguém falar Sem ou nenhuma fazer, liderança. É nada em termos de liderança. Então, é sim algo que deve preocupar, principalmente as autoridades eleitas e não eleitas. Então, mas os caras ficam preocupados, porque lembra a Primavera Árabe?
É a Primavera Brasileira. Você lembra a Primavera Árabe? Sim. Sim, O derrubou. Facebook derrubou o governo, porra. Verdade. O Facebook fez lá um estrago. O cara tá ligado nisso. Só que tá botando gasolina na fogueira. Muita gasolina. Entendeu? Ficar botando. Mas aí é problema deles, pô. Não é problema nosso. É problema seu? Não, mas eu apresento as matérias aqui. Eu sei, mas aí é quem manda aqui, quem tem poder, pô. A gente não tem poder. Que poder que a gente tem? Da comunicação. Que poder que a gente tem se a gente não pode falar? sim. agora sim. Vocês são covardes, pô. Não pode falar, bicho. É lei. não tira do ar. É lógico. Se não desse o fiscal Levar cigarro lá, ninguém vai levar. Levar um almoço lá, marmitinha Vai lá, levar. feijoada. Dá bom dia todo dia na porta da... Não tem ninguém. Não vai ninguém. Bom dia, Emílio! Você fica lá, vê lá os caras que foram Solo. lá. Não vai ter. Pega lá os Lá caras em que foram, Curitiba. os cara que foram presos lá. Ficou Exato. sozinho. Abandonado. É, meu amigo. Café da manhã Não é com o Emílio brincadeira, Surita. não. Não é brincadeira, não. Não é. E ainda, falando sobre censura, relembrar, né? Agora voltou a campanha contra a poliomielite, que tinha sido proibida a campanha de vacinação pelo TSE. Tinha sido proibida. O TSE proibiu, durante o período eleitoral, o ministro da Saúde, o Queiroga, de fazer um pronunciamento oficial por vacinação contra a poliomielite. Você acredita nisso, não? Motivo? Agora a gente, né, de novo, a gente tem que tentar Esquisito. compreender os motivos e os fundamentos que embasam decisão absurda, decisão teratológica, completamente surreal, de ministros do TSE. Mas, de alguma forma, eles achavam que isso teria um impacto eleitoral. Entendi. Achavam que era campanha a vacinação. Que é um absurdo, né, Emílio? Inclusive, viram os casos, o aumento de casos de poliomielite nos Estados Unidos, que é preocupante, e mesmo com esse fenômeno, proibiram o ministro da Saúde de se pronunciar aqui no Brasil. E agora, enfim, a campanha voltou. Essa próxima é excelente. E é importante vacinar contra a polio, porque é uma doença que está voltando aí. É importante levar os filhos. É importante aquela caderneta, né? Tem uma cadernetinha de vacinação, completar toda essas vacinas aí, que são as vacinas já antigas, testadas. Cultural, e tal. né? É isso aí, ó. Calendário de vacinação. Sim. Vai e vacine a molecada. Exato, Emílio. Outra notícia interessante, o Brasil registra agora, em 2020, a menor taxa de extrema pobreza desde o começo da medição pelo Banco Mundial, relatório do Banco Mundial, que é 1980. E os 30 milhões? Aqueles 30 milhões da pobreza. Exato, né? Não, de famintos. O relatório do Banco Mundial informa que 7,4 milhões, Alba, de brasileiros deixaram a condição de extrema pobreza no primeiro ano da pandemia. Isso tem a ver, obviamente, com os programas do governo que foram implementados no momento em que se iniciou a pandemia. Então tinha um auxílio emergencial e depois veio o Auxílio Brasil. Certo. E é a menor taxa. Quero ver para pagar agora. É a maior redução Vai ficar no entre todos os países de extrema pobreza na América Latina. Por exemplo, eu estou com os dados aqui, a Argentina aumentou a extrema pobreza, Bolívia, Peru, Colômbia, todos aumentaram. Os únicos que desceram foi Brasil e Paraguai, só que o Brasil desceu 3,5 pontos percentuais e o Paraguai 0,2. Então a gente teve aí bastante significância. Fala no microfone, por favor. Agora tá todo mundo querendo. Mas isso é o que a gente falou. Mas, Emílio, é importante lembrar o seguinte aqui, ó. Do ponto de vista econômico, isso tem a ver não só com medida assistencialista ou de programas sociais do governo. Isso tem a ver com o conjunto da obra. Porque o mercado também... Quando o Estado faz uma boa gestão, como foi o caso do Paulo Guedes e durante todo esse primeiro mandato do Bolsonaro, ele consegue tirar as pessoas... O tráfego entre classes sociais aumenta, saindo da extrema pobreza ou da classe C e D para a classe B e A. Boa. Então, isso daí tem a ver com o dedo do Paulo Guedes e das reformas que foram realizadas. Porque economizaram no governo, deixaram de gastar, a Petrobras deu lucro, jogaram muito dinheiro em cima desse auxílio aí. Certo? Exato. Sim. Só que agora a carreta furacão tá voltando. Quando a carreta furacão voltar, a Petrobras vai para... Caiu quanto a Petrobras? No dia lá já perdeu 50 bi no dia, mas tá caindo. Tá caindo a Petrobras, porque o cara não vai a carreta, ó. A carreta vem que vem, ó como ele vem animado. Ritmo bom, né? Olha o gás. Vem sem parar, ó. Hora que a carreta... É o Chaves, pô. Ó, a carreta vem que vem. Mário Bros.
Pô, Não, Mario ela Bros é vem, novo. ela Mas vem. esse Carreta Mario do Bros é inferno. uma Mas estrelinha, aí, pô. Ele só vem com pra a concluir. estrelinha. Então, Parece só filme pra de terror concluir. isso daí. Aí o que acontece? Vai ter que continuar a dar esse auxílio. Eles Só que falaram, com um né? estado grande, a Isso, conta sim. não A conta fecha, não meu fecha. amigo. Então é aí que tá aí que tá. Paranauê. Aí que a gente vai ver a habilidade do Lula e da carreta, né? Porque a carreta. A carreta tá Não, junto. a carreta Pra Ela Quem administrar. dirige a carreta? custa. Essa Carreta carreta é cara. Então a gente tem que ver o que será de tudo isso. Falando em Lula, já que você falou o nome da figura, ele considera retirar status diplomático de representantes de Guaidó aqui no Brasil. Guaidó. Ele deve reconhecer a ditadura de Nicolás Maduro sem a representação do Guaidó, que inclusive é reconhecida por mais de 50 países que adotaram esse reconhecimento da autoridade do Guaidó, que dirige a Assembleia Nacional. Aqui a gente tem a embaixadora dele, que é a Maria Tereza Belandria. E isso é interessante porque, olha isso, Emílio, o próprio Barroso decidiu que o Bolsonaro não poderia expulsar os diplomatas do Maduro em 2020, porque o Bolsonaro não reconhece o Maduro como governo legítimo, eleito. E o próprio STF, de novo, se metendo nessa questão, tirando o poder do executivo, entrando nessa era do executivo, falando que ele não poderia expulsar os diplomatas do Maduro. Então agora vai voltar o Foro de São Paulo, né? Os amiguinhos, ditadores amigos, jamais serão vencidos, né, Emílio? O que você acha disso? Eu não acho nada. Tá bom, eu tenho com o Guaidó. O Foro de São Paulo, pô. Hã? O Foro de São Foro Paulo. de São Paulo. Eu pensei que você ia falar do É. Boric. Foro de De São quem? Paulo. E o nova Gabriel ordem Boric no mundial. Chile, tá? A maior taxa de reprovação da história do Chile com o governo dele. E não vai você viu apoiar? lá o Petro? Petro vai taxar lá os dinheiros. Vai Olha lá, brincando. olha lá o Petro. Samidana As tá grandes preocupado. fortunas. E no né? Peru Quer também a taxar turma tudo. tá saindo na rua. É Pra... verdade. E é um Tá projeto, difícil a América e é um Latina. projeto do PT também, taxação de grandes fortunas, imposto de grandes fortunas. E a alegação que eles usam é: existe previsão constitucional, e de fato existe, para o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, Emílio, prepare-se. Faça o TED logo. Aí. Pra fora. Você acha? Eu acho. Você e todo Como mundo você é que... irresponsável. Ou faz um O pix quê? com taxa. Não, planejamento Você é tributário. responsável. Todo mundo tem que fazer planejamento tributário. Você tem uma holding? Você tá jogando contra o Você Brasil? gosta de pagar imposto, Morgado? Faz um DARF aí, paga quanto você quiser pro Vou governo fazer. federal, pra Você União. não é mais simples, Faz a né, doação. Faz a doação aí de quanto você quiser. Eu sou humildinho. E ó, Emílio, Somei. só pra tentar terminar, que essa é importante também, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir Marcos Sintra em até 48 horas. Tem dó. Sabe por quê? Rápido. Postagem? Por conta de um tweet. Que coisa. O que você acha disso? Olha só, o economista, Jogou na fogueira. ele tem... Quantos anos tem o... É vice da Soraya, não é? É, ele é vice-presidente Isso, da Soraya da também. GV. Da FGV. Foi candidato como vice-presidente na chapa da Soraya Ele é o cara do Tronic. imposto único. Sim, mas o meu ponto é um senhor de quase 80 anos de idade e professor de economia, você me conhece, lá da Ele GV. de Marcão, mentira. Não. E ele fez um tweet levantando questões relacionadas ao período eleitoral, falando, poxa, precisamos de mais transparência, precisamos saber o que aconteceu. Quando eu peço mais transparência e o povo que participou do pleito quer saber o que aconteceu, e você tem a pessoa sendo chamada para depor na polícia, é um tratamento de bandido isso daí. Eu tô tratando quem pergunta como bandido. E daí a justificativa é, pô, isso daí ameaça a democracia. Ah, tem dó. Quer dizer, desde quando alguém que faz uma pergunta ameaça a democracia? Num Twitter? Nas redes sociais? O Alexandre Moro não é desse jeito que ele vai pacificar a bagaça. Sim. Tá jogando gasolina na fogueira. Não é pacificar que eles Geralmente querem. transparência Não quero ajuda a nada. pacificar. Ô, Alexandre, tá jogando gasolina na fogueira. Turma aí Provocando também a turma. Não quer pacificar nada. Não é assim que Quer se mostrar que ele pacifica, que não. manda e acabou. E é importante falar também, para terminar... Então termine rápido, Terminar que você tá dando rapidamente. muita aula hoje. Hoje ele São tá Paulo- Hoje você tá professorzinho. Professor Raimundo, Não. vai lá. Professor São Paulo- Raimundo. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, várias capitais, várias cidades espalhadas pelo Brasil registraram manifestações gigantescas e a imprensa marrom
não silêncio. falar nada. Em silêncio. Sumiram das reportagens. Isso que você tá vendo, ó. Ah, é pouca gente. E ainda tem a Pachorra. Eu debato... Não é pouca gente, não. Então, eu debato com o César Sim. no Opinião à noite, ele fala, tem meia dúzia aí. Não. Ele pega aquelas fotos de canto da passeata ou da manifestação e fala um negócio desse. Último rabicho. Mas é só pra falar que a gente tá vivendo, não é só a censura, é esse conluio da imprensa marrom que escolhe não noticiar o que tá acontecendo no Brasil chama de hoje. manifestação antidemocrática.